Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre profetas menores e hoje nós estamos chegando ao capítulo 3 do livro de Jonas. Convido você a pegar a sua Bíblia, tê-la em mãos para podermos ler algumas passagens que usaremos como base para o nosso estudo. E eu convido você também para juntos orarmos a Deus para que Ele nos dirija nesse estudo. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, Jonas capítulo 3. Leremos apenas alguns versículos, versículo de 1 a 3 e depois, de 1 a 4 e depois o verso 5. Vamos lá, a palavra de Deus nos diz o seguinte, no capítulo 3, livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Nos capítulos 1 e 2 do livro, esse livro de Jonas, vimos que o profeta, desobedecendo ao chamado de Deus, e o que aconteceu com ele como consequência disso. No capítulo 3 e 4, segunda metade do livro, Jonas deixa de lado sua desobediência inicial e atende ao Senhor. No entanto, veremos que ele foi obediente a ações específicas de Deus que foram estabelecidas para ele, mas ele não foi obediente em termos de certas atitudes. Um fato relevante nessa segunda parte do livro de Jonas é que Deus deu a ele uma segunda chance para obedecê-lo. Aliás, se estamos vivos e somos quem somos, é graças às segundas chances que Deus tem nos concedido. No caso de Jonas, a segunda chance dele foi um novo chamado que Deus lhe fez para que fosse pregar em Nínive, já que ele havia fugido do primeiro chamado. O escritor, porém, não esclarece exatamente em que momento esse segundo chamado acontece, se ainda quando Jonas estava na barriga do peixe, logo depois que ele saiu, ou mais tarde. Em seu primeiro chamado, Jonas havia fugido de Deus e, por isso, não havia dado certo. Agora, porém, ele obedece e viaja rumo a Nínive, mas é fato que vai meio contrariado, pois não gostava dos ninivitas e nem queria que eles fossem abençoados e salvos da destruição que Deus lhe mandara anunciar. Como os ninivitas se arrependeriam a partir da pregação de um profeta contrariado que não gostava deles? Além disso, há quem questione por que os ninivitas se arrependeriam a partir da pregação de um profeta judeu, pois eles nem sequer adoravam Javé. Será que Deus não agiria de alguma forma no coração dos ninivitas para que eles pudessem receber a visita de Jonas de forma amigável e interessada? É possível que o relato de Jonas ter sobrevivido na barriga do peixe tenha chegado aos ninivitas e os tenha motivado a se converterem. É possível também que eles tenham visto em Jonas um sinal poderoso por conta de Dagon, um dos deuses assírios, meio homem, meio peixe. Em alguns textos bíblicos, Dagon aparece também como o deus dos filisteus. Isso nós lemos lá em Juízes, capítulo 16, verso 23, e também em 1 Samuel, no capítulo 5, que esses dois textos se referem a templos a Dagon.
No caso de Juízes 16, 23, lemos que o templo que Sansão destruiu em Gaza, território dos filisteus, era um templo a esse deus Dagon. O curioso é que, em hebraico, peixe é dag. Dados esses fatos, é possível concluir que os ninivitas tenham recebido Jonas com grande respeito e admiração. Devem ter prestado muita atenção ao que ele anunciava e podem ter se sentido impressionados pelo fato de Javé, um Deus mais poderoso que a divindade deles, ter enviado um de seus profetas para lhes falar. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais Deus optou por salvar Jonas usando um grande peixe. Pode explicar também por que esse profeta foi tão bem recebido pela população de Nínive, incluindo o próprio rei da cidade. No próximo quadro, uma pergunta: como era a cidade de Nínive, para onde Deus enviou Jonas? Nínive era uma cidade assíria que ficava a cerca de 885 quilômetros de Samaria. Essa é aproximadamente a distância entre São Paulo e Belo Horizonte. Se fosse a pé, como deve realmente ter acontecido, Jonas teria levado mais de um mês para chegar em Nínive. Por algum motivo, Deus estava decidido a intervir nessa cidade. Jonas, no capítulo 1, verso 2, diz que a maldade de Nínive havia chegado à presença de Deus. O plano de Deus era destruí-la em 40 dias, mas, caso se arrependessem de seus maus caminhos, Deus pouparia aquela geração de ninivitas. Para isso, Deus contava com a instrumentalidade de Jonas, para que ele fosse até lá pregar, mesmo Jonas não gostando dos ninivitas. Porém, um dos problemas de Jonas é que ele conhecia profecias de que, em algum momento, o Império Assírio destruiria o reino de Israel. Ele também pode ter ficado relutante em ir a Nínive, porque poderia ser morto, empalado em uma estaca, forma como os assírios tratavam seus inimigos. O que significa uma caminhada de 3 dias, que aparece em Jonas capítulo 3, verso 3. Nínive era considerada uma cidade grande para aquela época, contando com mais de 120 mil habitantes, conforme lemos em Jonas 4, verso 11. O significado de uma caminhada de 3 dias, que aparece em Jonas capítulo 3, verso 3, se referindo ao tamanho da cidade, permanece um tanto obscuro. Porém, esse tema chama nossa atenção sobre a sequência da pregação de Jonas. Os 3 dias mencionados podem ser interpretados pelo menos de 4 maneiras. Uma primeira interpretação pode ser que os 3 dias seria o tempo necessário para alguém caminhar pela cidade de uma extremidade à outra. Porém, a extensão das atuais ruínas de Nínive, que se localizam na atual Iraque, não apoia essa interpretação. Segunda maneira de interpretar os 3 dias: tempo necessário para contornar a cidade. Pode significar que alguém demoraria 3 dias para caminhar pelo perímetro externo da cidade, mas seria apenas sua parte murada ou incluiria também os subúrbios periféricos fora das muralhas. Uma terceira interpretação é que Jonas levaria 3 dias para cumprir sua missão de pregar em Nínive. Quarta maneira de interpretar os 3 dias, podemos dizer que o significado da frase hebraica uma distância de 3 dias descreve um protocolo usado em visitas oficiais a uma cidade importante como Nínive. Era costume no Antigo Oriente Médio que um emissário de outra cidade-estado levasse 3 dias para uma visita oficial. Tipicamente, esse emissário passaria o primeiro dia conhecendo e desfrutando da hospitalidade do seu anfitrião. Passaria o segundo dia discutindo o objetivo principal de sua visita e o terceiro dia se despedindo. Se Jonas fosse esse tipo de emissário, então ele provavelmente começou sua estadia em Nínive falando primeiro ao rei, na qualidade de profeta de Javé.
Essa explicação sugere que, após pregar ao rei, Jonas teria seguido pregando ao povo. Essa hipótese pode explicar melhor o arrependimento do rei e seu decreto para que todo o povo viesse a se arrepender. Não sabemos exatamente qual foi a ordem das ações de Jonas, se pregou primeiro ao povo e depois ao rei, como aparece no texto, ou foi ao contrário. A ordem dos acontecimentos não parece ser importante aqui, até porque, nos tempos antigos, os textos nem sempre descreviam os eventos de forma cronológica. No próximo quadro, outra pergunta. Qual foi a mensagem de Jonas e como ela foi entregue? A visão tradicional, baseada em Jonas capítulo 3, verso 4, sustenta que no primeiro dia, Jonas chegou à periferia da cidade, entrou nela e começou a anunciar sua mensagem, proclamando a todos que Nínive seria destruída em apenas 40 dias. O interessante é que na Bíblia o número 40 aparece associado a períodos de provação, teste ou preparação. Por exemplo, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Moisés passou 40 anos em Midian antes de ser chamado por Deus, e Israel passou 40 anos no deserto. Outro exemplo é que a missão dos espias em Canaã durou 40 dias. O que vemos aqui é o profeta usando também esse número. A pregação registrada no livro de Jonas é simplesmente um anúncio de destruição. Ele diz: ainda 40 dias e Nínive será destruída. O curioso é que essa mensagem contém apenas 5 palavras no original hebraico. Trata-se de uma mensagem bastante simples, quando comparada a outras mensagens de profetas que profetizaram contra nações estrangeiras. Ela não menciona os pecados dos ninivitas, não contém apelo quanto à necessidade deles se arrependerem e nem de crerem no Deus de Israel. Na prática, a mensagem, na realidade, ela é um ultimato de que Nínive seria destruída. Jonas estava pregando de uma forma tão agressiva que seria praticamente impossível o povo responder de forma positiva. Talvez fosse isso mesmo o que o profeta queria. Mesmo com esse tipo de mensagem, o verso 5 diz que os ninivitas creram em Deus. Além de possivelmente terem reconhecido Javé como mais poderoso que o Deus deles, o Dagon, como mencionamos há pouco. Outro motivo para os ninivitas serem receptivos à mensagem de Jonas é que a Assíria como um todo estava passando por problemas. Isso incluía um declínio temporário em sua situação geopolítica. Talvez Jonas não fosse o único a falar em destruição de Nínive. Nínive estava sendo ameaçada, essa cidade, por tribos hostis vindas do norte. Possivelmente, essas ameaças estavam levando os ninivitas a esperarem livramento físico divino, mais do que salvação espiritual. Sob a perspectiva dos ninivitas, se o preço para serem protegidos e livrados de destruição era arrepender-se das suas maldades, as maldades que eles praticavam, e reconhecer Javé como Deus, isso poderia ser uma solução para os livrar da destruição física, que era o temor imediato deles. Na contramão, porém, Jonas continuava interessado na destruição de Nínive. Os estudiosos afirmam que a palavra hebraica para derrubada ou destruída, usada nesse verso 3, é a mesma usada lá em Gênesis capítulo 19, verso 25, que se refere à destruição ocorrida em Sodoma e Gomorra. Como o profeta não gostava dos ninivitas, o uso dessas palavras pode indicar que a expectativa de Jonas era que Deus destruísse Nínive da mesma forma que ele havia destruído Sodoma e Gomorra. Seria correto dizer que Jonas possuía um olhar enganoso em relação aos ninivitas, no sentido de que sua mensagem era parcial, pela proclamação apenas de destruição, sem que eles os avisasse que eles poderiam ser livrados caso se arrependessem? Seria esse tipo de olhar que ele estava apresentando? No próximo quadro, vemos o resultado da pregação do profeta Jonas. A pregação dele simplesmente levou a cidade a uma reviravolta.
O curioso é que mesmo Jonas estando repleto de sentimentos negativos em sua pregação, o texto de Jonas capítulo 3, verso 5 diz o seguinte: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Dessa forma, eles estavam demonstrando humildade e obediência diante de Javé. Pano de saco era o que os pobres e os escravos costumavam vestir. Usá-lo representava que os ninivitas estavam buscando a misericórdia de Deus e se sujeitando à vontade dele. Isso tudo nos mostra que a palavra de Deus, a despeito da forma como é pregada, é capaz de mudar indivíduos e grupos, incluindo aquela população de Nínive repleta de maldade. Vale observar que os ninivitas não devem ter se convertido a Javé como único Deus, pois eles eram politeístas, mas devem ter se convencido que Javé, o Deus de Jonas, teria sido mais poderoso que Dagom por tê-lo livrado do peixe. Além disso, eles devem ter clamado a Deus e se convertido cada um do seu mau caminho e da violência que havia entre eles. O texto de Jonas 3, verso 10, atesta essa mudança quando diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Dada a forma pouco amigável de como Jonas pregou e a baixa probabilidade de que alguém se convertesse, há comentaristas que sugerem que o arrependimento dos ninivitas foi um milagre maior do que o profeta ter sido livrado do peixe. O verso 5 pode ser um registro geral da resposta dos ninivitas, e os versos 6 a 9 desse capítulo 3 podem ser um relato mais detalhado do que aconteceu. Esse detalhamento inclui menção ao arrependimento do rei de Nínive. A expressão se referindo ao rei de Nínive pode indicar que talvez ele fosse o rei da Assíria, mas não há certeza histórica disso, visto que, na época de Jonas, Nínive era apenas uma das principais cidades daquele império. Se ele era de fato o rei de toda a Assíria, provavelmente governou durante o período do reinado de Jeroboão II em Israel, que vai do ano 793 a 753 a.C. Ele poderia ter sido então esse rei, o nome dele Ashur-dan III. É provável que nessa época Nínive não fosse a capital do Império Assírio. Portanto, é possível que o rei de Nínive fosse apenas um governador local e não o monarca de toda a Assíria. Nínive foi reconhecida como capital da Assíria apenas a partir do reinado de Senaqueribe, que ocorreu entre 705 e 681 a.C. Contudo, diversos reis que o antecederam já atestavam a importância da cidade ao elegerem Nínive como sua cidade de residência durante parte dos seus reinados. De qualquer forma, o escritor descreveu esse homem como o rei de Nínive. A explicação dessa descrição pode ser que o foco do da profecia de Jonas teria sido apenas Nínive e não o Império Assírio como um todo. Por algum motivo que não sabemos, o nome do rei não é citado no livro. Contudo, a atitude dele é destacada como tendo sido louvável. No próximo quadro, mais uma pergunta. Deus costuma dar uma segunda chance às pessoas? Sim, Deus costuma criar oportunidades mesmo para quem o desobedece. Alguns dos atributos de Deus são sua misericórdia, sua bondade e sua longanimidade. Isso implica que ele não desiste facilmente das pessoas. Por conta disso, ele costuma considerar segundas chances quando alguém teima em se afastar dele. A Bíblia está repleta de relatos onde Deus oferece perdão e possibilidade de recomeço. A história de Jonas é um desses casos. A história demonstra com clareza que Deus costuma dar segundas chances e criar múltiplas oportunidades, mesmo para quem o desobedece. Jonas é chamado uma segunda vez após ter dado as costas a Deus.
na primeira vez, quando foi chamado. A primeira oportunidade dele foi quando Deus o chamou para ir pregar em Nínive contra a maldade daquela cidade. Por antipatia aos ninivitas e não querendo que a misericórdia de Deus fosse derramada sobre eles, Jonas rejeita essa oportunidade, essa primeira oportunidade, e foge. Apesar dessa fuga, Deus não o abandona, mas usa uma série de eventos para levá-lo ao arrependimento, dando-lhe uma nova chance. Um primeiro evento foi a grande tempestade que Deus enviou sobre o navio onde Jonas fugia, com o intuito de fazê-lo reconhecer a soberania de Deus. Ser lançado no mar e ter sido engolido por um grande peixe foi outro evento que permitiu Jonas ser salvo de se afogar. Já na barriga do peixe, vemos outro evento, onde Deus demonstra sua graça com Jonas ao mantê-lo vivo por 3 dias. Durante esse tempo, o ventre do peixe se tornou um local de oração e de transformação pessoal para o profeta. Aquele lugar incomum foi a oportunidade que Jonas teve para mudar seu coração e sua mente. É possível que esse tenha sido o lugar onde ele se arrependeu e decidiu atender a um novo chamado de Deus. No próximo quadro, chegamos à nossa conclusão. Das muitas lições que podemos aprender com o livro de Jonas, destaco 2 delas. Primeira, nossas faltas e falhas não são nem finais e nem fatais. É muito ruim quando um erro passa a marcar a imagem de uma pessoa, a ponto dela ser identificada mais pelo que ela fez do que pelo próprio nome. Isso pode acontecer com alguns de nós, dado que tanto a Bíblia como a realidade da vida mostram que todos estamos sujeitos a erros e pecados. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em 1 João 1:8 lemos: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Talvez, em muitas situações, temos agido de certa forma como Jonas. Porém, o que esse estudo pode nos ajudar nesse tema é que nós não devemos ficar presos aos nossos erros. E, além disso, devemos observar que a ênfase do livro desse profeta não é sobre os erros dele, mas sobre a segunda chance que ele recebeu. No próximo quadro, para finalizar, destacamos a segunda lição. Um desdobramento interessante da segunda chance de Jonas é que, a despeito de sua relutância, suas ações foram usadas para abençoar milhares de pessoas. Além disso, essa segunda chance preparou o caminho para ele ser ouvido. Até hoje não se conhece nenhum pregador que tenha tido tanto sucesso como Jonas. Ele simplesmente alcançou milhares de pessoas com praticamente nenhum recurso ou apoio humano. Isso nos mostra que o Senhor realiza coisas por meios que nem sempre conseguimos imaginar ou entender quanto aos recursos que ele utiliza. O interessante é que, mesmo com todo o seu poder, Deus continua contando com a instrumentalidade humana para poder alcançar pessoas. Isso se dá por conta do livre-arbítrio que ele mesmo estabeleceu. Deus não invade a vontade do ser humano, mas espera que cada um decida abrir o coração para aceitar a presença dele. Inspirados na história de Jonas, vale lembrar que não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Que possamos seguir a vida, sempre buscando obedecer ao Senhor, mesmo que às vezes venhamos a tropeçar. E quando isso acontecer, que busquemos nos arrepender dos nossos pecados. E, ao saber que Deus conta com a nossa instrumentalidade, que possamos nos alegrar sempre, mantendo-nos disponíveis para Ele nos usar, para abençoarmos quem estiver ao nosso alcance. Finalizamos nosso estudo, então. Espero que você tenha gostado do estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série sobre os profetas menores que nós estamos
desenvolvendo, estamos chegando ao final da série e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Deixo com você um grande abraço.